Olá, seja bem-vindo ao canal Lá Sofia, meu nome é Giovana e seja bem-vindo à sua leitura de tarô com o tema A Hora de Mudar. O que eu estou fazendo, o que eu preciso mudar? Então a gente vai fazer uma leitura de tarô coletiva, intuitiva, voltada para o autoconhecimento. Então ela é atemporal, ao momento que você chegar nesse vídeo ela serve para você. Porém ela é coletiva, então pegue apenas aquilo que ressoar, ok? E se você quiser uma leitura particular na tua energia, meu Instagram tá aqui embaixo, ok? Então aqui nós temos duas opções. Opção número 1, esse tarôzinho verde, e opção número 2, o azul. Você pode escolher uma, eu vou deixar a minutagem aqui embaixo, ou você pode ouvir as duas leituras, ok? Veja o que você prefere, o que teu coração diz. Então vamos lá pro primeiro monte, primeiro grupo. Opção número 1. Enquanto eu embaralho, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar um like se você gostar da leitura. E se inscrevendo, você acompanha as próximas leituras, ok? Aqui no canal. Leitura. Hora de mudar. O que tá na hora de mudar? Hora de mudar. Vamos lá, para quem escolheu a opção número 1, o que está na hora de mudar é um ciclo muito pesado, muito sobrecarregado, ou então se você tem o hábito de, sabe, trazer tudo para você, tá na hora de mudar esse fardo, esse peso que você está carregando. Você pode ser aquela pessoa que traz tudo para si, tenta resolver o problema de todo mundo, tenta curar a vida de todo mundo, mas no entanto a tua vida tá uma bagunça, sabe? Você não para olhar para você, o que você realmente quer, qual o teu propósito, qual o teu lugar. Então você se sacrifica pelos outros e busca um contentamento ajudando e tomando conta da vida do outro. Aqui não, aqui tá na hora de mudar um ciclo que já está muito desgastado, onde você está precisando de uma cura, uma autocura, sabe? Você precisa entender para onde você está indo, buscar o teu guia interior, sabe? A tua intuição dentro de você, o que você realmente quer, porque você já está muito cansado, muito cansada. Então, o que me conta aqui, que está na hora de mudar uma dinâmica que você está vivendo, que já não vai te levar para lugar nenhum. Pelo contrário, essa dinâmica que você está vivendo, ela está te adoecendo, ela vai te levar para um caos, entendeu? A boa notícia é que você já está chegando no limite. Então, dizem que quando a gente chega no final do poço, o único caminho é para cima, né? Então, essa leitura aqui pode ser o sinal que você estava esperando para olhar coisas na tua vida que você não estava prestando atenção ou que você não queria ver. Agora é hora de você olhar um pouco para você, um pouco para dentro, curar as tuas questões. Se você fica o tempo todo tentando ajudar os outros, cuidar da vida dos outros, traz todo os problemas dos outros para você resolver, tá na hora de você parar com essa dinâmica, tá? Aqui tá falando que você tem que se ouvir e cuidar de você, você tem que se curar e não procurar curar o mundo, procurar salvar o mundo inteiro. E como eu devo fazer isso? Aqui a sacerdotisa com o 4 de paus. É realmente em conexão com a tua intuição, com a sacerdotisa que é dentro de você, com o mestre, teu mestre interior. A sacerdotisa, ela é misteriosa, ela olha para dentro, ela estuda. Então a forma de você mudar essa dinâmica, de mudar esse peso isso na tua vida é ajustando, trazendo de uma dualidade para uma estabilidade, porque aqui eu tenho 2 e depois o 4. O 4 é estabilidade, né? É você em conexão com o teu eu superior, com a tua intuição, com quem você realmente é voltando a se encontrar com as tuas raízes, entendeu? É aquele momento de introspecção, um momento em que você para pensar o que eu realmente quero e depois você estrutura os teus desejos, a tua vontade. Tá na hora de você olhar um pouco para você. O 2, a sacerdotisa, é a gestação, ela tá parada. Sabe como tem a semente, por exemplo, se você tem planos aí, perceba que na natureza a semente, tudo que é muito novo, fica sempre em segredo, guardado. Não é hora de você sair contando para todo mundo, revelando as tuas coisas. Não, você deve manter o mistério, manter as coisas
guardadas, resguardadas, principalmente aqueles projetos, aquelas ideias que estão muito no início. Né? Até a gravidez, só é bom a gente contar, né? Depois que passaram aqueles 3 primeiros meses. E aí já está tudo mais tranquilo, corre menos risco. Assim a semente, você não pode tirar a semente da terra antes do tempo dela. Entendeu? Você não pode ir lá e cutucar a terra, querer olhar, querer que todo mundo saiba. Não, porque você vai destruir o projeto, você vai destruir aquele potencial. Enquanto semente está um potencial. Então você tem que investigar os teus potenciais, você tem que olhar para dentro. O que eu realmente quero, qual é a minha vontade? Está na hora de eu me entender. E a partir de quando eu me entendo, aí eu então começo a criar bases sólidas na minha vida. Eu começo a criar um caminho que eu quero trilhar. Sem esse entendimento, eu não vou conseguir me encontrar e saber para onde eu vou, para onde eu estou caminhando. Ok? O que eu devo esperar após essa mudança? Olha, o diabo com 6 de paus. Você deve esperar uma vitória. Uma vitória que pela carta do diabo aqui me conta que é uma vitória no campo material, no campo aqui prático da vida. O 6 de paus é aquele momento em que você triunfou, chegou na tua vitória e realmente aqui, depois que você trabalhou em silêncio, aqui é aquele momento que todo mundo já enxerga. Por exemplo, se você quer construir um prédio, você vai, faz tudo em silêncio, o projeto, a produção, tudo. Você só conta quando as pessoas já começam a enxergar o prédio já levantando, entendeu? Então aqui, o que esperar após essa mudança? Quando você olha para dentro com a sacerdotisa, você enxerga as tuas sombras, enxerga onde estão os teus desafios. A sombra é aquilo que eu não quero ver, mas é que eu preciso trabalhar. A sombra, ela sempre precisa ser trabalhada na vida da gente. Então, você passa a olhar para dentro, começa a enxergar as tuas sombras, começa a enxergar os teus desafios, começa a enxergar onde você se sabota, onde você está gastando energia à toa, onde estão teus vícios, as tuas manias, sabe? Tudo aquilo que te traz para uma dinâmica onde você não prospera, onde você não sabe quem você é, onde você não se encontra. E aí, quando você enxerga, o bom da gente enxergar a luz é que na hora que a sombra é que na hora que a gente coloca a luz, a sombra se dissipa. Então, realmente, aqui fala de um entendimento profundo. Então, tá na hora de você olhar para você mesmo, entender quem você é, entender o que você quer, pesquisar as suas sombras. Se você precisar procurar um profissional na área de psicologia, para você se entender tuas sombras, teus traumas, tudo que você passou, você pode procurar um profissional também. Então, você olha para dentro e se entende, e esse é o caminho para a tua vitória. Após essa mudança interna, aqui fala de uma mudança interna. Então, a mudança começa no interior e depois que eu mudo por dentro, tudo ao meu redor por fora. A mudança sempre é de dentro para fora. Então aqui fala, essa leitura é muito forte, fala sobre questões interiores, questões mesmo, pode ser uma questão psicológica, uma questão de me entender, autoconhecimento, pode ser também uma questão espiritual, porque só aqui nessas 3 casas eu tenho um elemento paus, que é um elemento espiritual. Então talvez você está procurando respostas, procurando da onde eu vim, para onde eu vou. O que é a vida? A vida é só pagar boleto? A vida é só tristeza? É só batalha? Então há um questionamento aqui, pessoas que estão procurando autoconhecimento e você vai estudar, procurar o que você deve fazer, né? Justamente estudar, procurar o autoconhecimento. E quando a gente vai para o autoconhecimento, a gente sempre passa por aquela fase, a noite escura da alma, que é quando dá uma angústia, justamente essa carta do diabo, é a angústia, é a sombra, é quando a gente se depara com essa sombra. Mas depois da noite escura da alma, depois que a gente se depara com as sombras, com a dor, com a angústia, a gente transmuta isso e chega na vitória. Ok? O teu desafio. Teu desafio nessa jornada é a carta da força com o As de Copas. Então, teu desafio é justamente olhar tudo isso na tua vida, os teus impulsos, os teus desejos mais instintivos,
tudo aquilo que é mais humano e material, sabe? A carta do diabo, tudo que é mais instintivo, os vícios, os traumas, as sombras. Então, teu desafio justamente é encarar o que você não quer encarar. Não é só você não, todo mundo é assim. Todo mundo tenta esconder, através de uma máscara social, aquilo que realmente quer, aquilo que não quer ver, a sombra psicológica. O teu desafio é renascer. Renascer emocionalmente, sabe? É uma nova etapa na tua vida. Teu desafio é se renovar espiritualmente, através do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, domando os teus instintos. Aqui, o louco, né? Que isso aqui é a jornada do louco no tarô, é o momento em que ele domina todo aquele instinto, sabe? É aquela questão entre o que eu quero fazer e o que eu devo fazer. Então ele adquire uma maturidade na vida. Então ele busca esse equilíbrio no 8, e aqui com o As de Copas você renasce. A pomba me traz aqui muito uma questão também dessa espiritualidade, então é uma renovação tanto das emoções como uma renovação espiritual, uma renovação pessoal. Esse é o teu desafio. No entanto, se você superar esse teu desafio, as tuas bênçãos, a carta da lua com o 5 de copas, a tua bênção vai ser você justamente enxergar tudo aquilo que você não estava vendo. Uma comunicação direta com o teu inconsciente. Então você entende tudo aquilo que ficou para trás, fica para trás. É como se você passasse aqui a tua bênção nessa dinâmica toda. É como se você saísse do luto. Você passa por essa estrada, por esse momento de luto. E então quando a noite acaba, a noite escura da alma renasce. Uma nova esperança, um novo dia, uma nova vida, uma nova expectativa. A tua bênção aqui é justamente esse renascimento, é essa transmutação. A lua, ela fala de fases. Então, é aquela fase fica para trás. Mas é uma fase muito intensa, que vai exigir de você justamente olhar para dentro. Então, quando a gente olha para dentro, vem esse entendimento de quem a gente realmente é. E a próxima etapa é o sol, é a clareza, o otimismo. Então, a tua bênção aqui é realmente se conhecer. Você pode receber mensagens através de sonhos, você vai se conectar, porque a lua aqui com a sacerdotisa fala muito de intuição. Então, você pode receber comunicações através de sonhos, uma intuição mais aguçada. Sabe? É uma bênção de um renascimento de uma nova vida, de uma vida mais tranquila, de uma vida através de um entendimento. Como conselho, o carro com o 3 de copas está falando como conselho, não tenha medo, sabe? Tenha foco e coragem, porque o teu foco, a tua coragem, ela vai ser recompensada. Ela vai te trazer uma comemoração, ela vai te trazer uma vida de mais fartura, uma vida de mais conhecimento, uma vida de mais tranquilidade. Às vezes a gente sofre com sonhos ou ilusões que a gente tem que nem é aquilo que a gente quer. A gente acha que quer aquilo porque a gente nem se conhece. Então o conselho é, vai fundo nessa dinâmica de autoconhecimento, de fazer uma vida nova, foco, sem distrações, sabe? E então você assume o teu poder pessoal. Aqui é uma rainha, né? Você assume o teu poder pessoal, é o rei, a rainha, você se torna realmente o dono do teu destino, você faz a tua vida, você materializa, você que faz o teu destino. E então você passa a ter uma vida mais feliz, alegre, você sabendo quem você é. O 3 é o fruto, né? Então você traz o fruto. Eu vou tirar mais uma carta aqui, um conselho, uma última mensagem. Aqui tá falando espinhos. Faça junto a coroa que você merece, né? Então aqui são 3 moças, né? Todas com rosas. As rosas, apesar de serem muito lindas, elas têm espinho, né? Mas cada um, essa carta tá falando, cada um carrega a coroa que merece. Ou seja, carrega a cruz que merece. Então essa carta também é uma carta de número 5, igual 5 de copas aqui. Tá falando o seguinte, às vezes a gente coloca
a coroa é errada. A gente coloca uma coroa de espinhos quando a gente merecia uma coroa de brilhantes. Então, essa carta fala, a gente recebe da vida aquilo que a gente dá para a vida. Se você sorrir para o espelho sorri para você, mas não tenta mudar o reflexo do espelho sem antes mudar a você mesmo. Você não pode mudar o reflexo sem mudar a si mesmo primeiro. E o mundo e as pessoas são um espelho. É disso que se fala aqui sobre a sombra. As pessoas, elas são um espelho, mostrando o tempo todo pra gente o que tem na gente, o que a gente precisa mudar. Então essa é uma leitura muito profunda. Para quem se conectar com essa leitura, é uma leitura que você tem que talvez ouvir várias vezes enquanto você está nesse processo, porque você pode estar na busca de quem você realmente é. Mas nunca coloque a coroa de espinhos na tua cabeça. Você merece sempre mais. E conforme você vai andando, a caminhada vai se fazendo. Então, esteja sempre atento nessa dinâmica. O que você tem que mudar? Tirar esses fardos, tirar o fardo da ignorância também, de não saber quem você é. Ok? Bom, se essa leitura ressoou com você, me conta aqui nos comentários. Se você vai parar por aqui, eu já te agradeço. E se você vai continuar a leitura, vamos para a leitura número 2. Opção número 2. Quem escolheu a opção número 2? Enquanto eu baralho, eu te convido a se inscrever no canal, deixar um like se você gostar da leitura. E se inscrevendo, você vai estar sempre aqui acompanhando, né? As leituras, as mensagens. Opção número 2. Hora de mudar. O que eu preciso mudar? Vamos lá. Para quem escolheu a opção número 2, o que está na hora de mudar? Olha, a força com o 9 de ouros está me contando o seguinte. Está na hora de mudar. Para quem ressoar essa leitura, podem ser pessoas que estão muito ligadas à busca o tempo todo de estar saciando prazeres. Pode ser excesso de comida, pode ser excesso de compras, excesso, sabe, gasta demais. Você está o tempo todo procurando um prazer, só que o que você não está entendendo é que essa busca constante de um prazer imediato, sabe, ela está tampando um vazio. É apenas para tampar um vazio que você não está enxergando. Todo excesso esconde uma falta. Então, quando a gente está numa dinâmica de muito excesso, é porque eu não estou enxergando alguma coisa, sabe? Alguma coisa que eu tenho que mudar, que eu quero mudar. Você pode ser pessoas que estão com um vazio profundo, então você tenta tampar esse vazio com excessos, excesso de trabalho, excesso de comida, excesso de compra. Não que você não tenha o direito de desfrutar, até se você trabalha, tem os seus recursos, você tem todo o direito de desfrutar. Mas a questão aqui, quando eu pergunto que está na hora de mudar, é aquilo que você já está perdendo o controle. Quando você perde o controle, quando você percebe que você está desequilibrado, talvez a pessoa nem perceba, mas essa leitura vem dizendo aquilo que está desequilibrado, aquilo que você precisa domar, você precisa controlar questões aí na tua vida que tenham a ver com excessos. Aí, como é uma leitura coletiva, tem que ver cada um, né, o que cabe em cada dinâmica. Então, como fazer isso? Como devo fazer isso? Você deve fazer isso através do racional, do mental. Aqui você está agindo por instinto, por vontades. As vontades estão te dominando. Você não para pensar. As vontades é que estão mandando. Os prazeres estão mandando em você. Aqui diz como devo fazer a mudança. É você dominando o teu mental. Para que você renasça, se torne uma nova pessoa. Até as cores das cartas são completamente diferentes, opostos, cores opostas, amarelo e azul, completamente opostos. Sabendo que aqui é uma reviravolta, que é uma mudança total de vida. Nessa questão, para quem ressoa essa leitura, essa questão que você
tá na hora de mudar. Esse excesso, essa dinâmica ruim na tua vida é mudar completamente, 180 graus. Aqui é se tornar outra pessoa nesse campo, nessa questão da tua vida. Só que para isso você tem que usar o mental. Você tem que ter planejamento, você tem que ser frio, calculista, colocar as coisas no papel, entender, pô, isso aqui tá me prejudicando. Olhar, você tem que ser frio e olhar como se você estivesse olhando a vida de outra pessoa. Porque olhar a vida do outro é muito mais fácil do que a gente olhar para nossa própria vida, né? Então, muito racionalmente você começa a entender e tomar as medidas que precisa para fazer essa transformação. Só que essa transformação você está amparado aqui espiritualmente para fazer essa transformação. Então pode ser que você encontre as pessoas corretas para isso, sabe? Seja médico, psicólogo, um coach, um livro que abra a tua mente para essa mudança, ou até mesmo essa leitura de tarô, onde você encontra um direcionamento, ou até mesmo um insight, um start. Ei, olha, tem um problema aí que você não está vendo, então é racionalmente. O que eu devo fazer? Pensar fria e calculista, de forma fria e calculista, para você entender. Encarar de frente, não esconder a verdade para você mesmo. É isso que deve fazer. O que você deve esperar após essa mudança? Poxa, a carta da Imperatriz com o Cavaleiro de Copas. O que você deve esperar? Plena prosperidade, abundância, autoestima, poder pessoal em alta, amorosidade, tudo o que eu gosto, o que eu amo, propostas chegam para mim. Então pode ser que quando eu entendo essa dinâmica, eu mudo 180 graus aqui, eu comece a receber propostas, convites, novas pessoas aparecendo na minha vida. Eu encontro aquilo que eu realmente gosto de fazer e prospero nisso. Porque podem ter pessoas aqui que estejam estagnadas por essa energia. Você pode estar estagnada na vida por essa energia, porque quando você faz essa mudança, caminho se abre a prosperidade e você começa a caminhar para algo que te traz contentamento, você mais feliz, em outras palavras. Juntando essas duas cartas, você mais feliz, satisfeito, satisfeita. É um contentamento, é eu me amando novamente, eu me tornando a pessoa que eu sou, amorosa, eu me tornando quem eu realmente sou, sabe? E tem aqui uma questão entre aqui essa casa e essa, uma questão um pouco feminina, independente do gênero. Então é você se conectando com o teu feminino. Tem essa questão aqui do feminino nessa primeira linha mais forte. Então pode ser pessoas que voltem a ter contato com o feminino. E o feminino não é só mulher, homem, mulher, masculino, feminino. O feminino é o yin yang, né? É o yin na sua forma nutritiva, delicada, de autocuidado, cuidar de mim e do outro. Então é uma questão muito positiva. Se você entende onde você tem que mudar, você pensa e começa a fazer essas transformações. Você se transformar em outra pessoa nesse campo, nessa área, você vai ser muito feliz. É isso que essas cartas estão me dizendo. Além de feliz, muito próspera. Ok? Então, qual é o desafio para fazer isso? Teu desafio aqui é a carta do diabo com o 9 de espadas. O teu desafio justamente é encarar essas sombras. Na opção número 1 também falou, questão das sombras, também saiu a carta do diabo. Para as pessoas que se identificarem com essa leitura, ou com a leitura número 1, se você ouviu o 1 e o 2, aqui é uma questão de sombras muito forte, de você olhar os teus vícios. E a carta do diabo, diferente da leitura número 1 também, ele fala muito sobre vícios. Então veio me confirmando essa primeira casa aqui, onde eu pergunto o que está na hora de mudar. Então podem ter pessoas que estão muito viciadas em substâncias, em álcool, coisas que já estão atrapalhando a tua vida. Algumas pessoas podem estar viciadas em remédio, sabe? Aquelas pessoas que tomam um remédio para dormir, tomam outro para acordar. Um para abrir o apetite, outro para cortar o apetite. Então são pessoas que estão num desequilíbrio enorme aqui.
Você precisa realmente mudar a dinâmica, que é uma leitura muito profunda também. Aqui está na hora de você finalizar essas questões. A presença do 9 aqui, me conta que você chegou num ponto que realmente falta pouco para mudar. Mas tem que partir de você essa vontade de mudar, porque você já está um bom tempo nessa dinâmica. Então chega um momento, chega um ponto, sabe, em que a gente tem que tomar uma atitude, senão vem a torre na vida da gente e as coisas mudam. A gente não toma iniciativa para mudar, a gente meio que chega num limite e a própria vida se encarrega de mudar as coisas. Então você ainda está nesse quase chegando no limite, quase chegando no limite. Então essa leitura vem para te dizer, não chega no limite. Assuma a responsabilidade, muda a tua vida, porque você mudando a transformação vai ser maravilhosa. Sabe? Então esses são os teus desafios, encarar a tua sombra, entender onde está o problema e fazer essa transformação. Quais as bênçãos que você vai ter quando você fizer isso? Olha só, na leitura número 1 também saiu a sacerdotisa, só que aqui na outra posição. A bênção que você vai ter é uma conexão tão especial, uma renovação espiritual, uma renovação, sabe? Você é abençoado realmente com a espiritualidade te guiando, teu eu superior. Você não está sozinho nessa transformação. Você pode procurar pessoas que te ajudem nessa transformação. E você vai ter um renascimento, realmente. É uma bênção de um renascimento através do entendimento, da sabedoria. Mas não é só sabedoria dos livros, é uma sabedoria interior. É uma sabedoria, sabe aquele sei, mas não sei como sei? Eu sei, mas ninguém me contou. Eu sei porque sei. É a intuição. É uma conexão profunda aqui. Então você vai se transformar imensamente, vai ter essa bênção de você estar o tempo todo conectado com a tua espiritualidade. Aqui tem mais uma carta que fala sobre espiritualidade também. Então é um renascimento mesmo. E você é muito mais conectado com a tua espiritualidade, com quem você realmente é. Ok? Como conselho, a estrela com o 7 de espadas está me falando. Realmente está na hora de você entender o que está intelectualmente o que está acontecendo na tua vida, se tornar uma pessoa mais esperta para você mesmo mudar. Não espere que essa mudança venha do exterior. Então você procura o teu propósito. O conselho é faça essa transformação o quanto antes, através do entendimento, através da tua espiritualidade, porque você vai alcançar a cura. A estrela é uma carta de cura. Então aqui está falando, olha, acorda. Se você acordar, ou melhor, como conselho, acorde, porque acordando você vai encontrar a cura. Às vezes a gente não percebe as dinâmicas que a gente está vivendo, não percebe que a gente já está chegando no limite. Então aqui está falando, olha, a estrela é um guia. Então você vai ter aí um guia interior teu, ou até mesmo essa mensagem chegando para falar, vamos, tá na hora, já é tempo de fazer essa transformação. Ok? Vou tirar aqui uma última mensagem. Aqui fala pingos de chuva, né? Dá uma chance para eles. Aqui fala sobre esses pingos de chuva, né? O tempo todo a gente se protege da chuva, mas quando a gente era criança, a gente sabe o tanto que era bom tomar um banho de chuva, né? Porque o banho de chuva, você tá livre completamente, você aceita, você tá num estado que só a criança, né? É tão gostoso um banho de chuva. E aí a gente tá o tempo todo, né? Com o guarda-chuva se protegendo. Contra o que você tá se protegendo? Contra o que você tá na defensiva? Eu até falei, né? Que todo excesso esconde uma falta. Então, dê uma chance para a vida, essa carta tá falando. Dê uma chance para a vida. A gente só consegue fazer isso através da aceitação. O que é a aceitação? Eu ser besta e aceitar tudo calado? Não, a aceitação é entender que as coisas são como são. Eu entendi que eu cheguei nesse ponto e que agora eu tenho que mudar. Não é hora de ficar me condenando, de ficar me maltratando. Não, aceita. Ok, eu tenho um fato.
E a partir desse fato, o fato é fato, esquece as emoções. As emoções não tem nada a ver com o fato. O fato é, eu cheguei nesse ponto. E agora? Qual o próximo passo? Então aceite a vida como ela é, aceite o agora como ele se apresenta, porque o único momento que você tem para mudar é no agora. Então é no agora que você faz as mudanças. Então aceita, dê uma chance para a mudança. É isso aqui que essa carta está falando, ok? Bom, espero que essa leitura tenha ressoado com você. Se ressoou, me conta nos comentários. Se gostou, deixa um like. Espero imensamente que você faça as melhores opções na tua vida, ok? As melhores escolhas. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até mais.